Pai do Senhor Jesus, a todo o grupo das missionárias, pastores, amém? A missionária Isabel, né, tá, assim, deu uma oportunidade que nós viemos trazer uma palavra sobre a oração, né, aqui no grupo, e cada irmã trazer uma oração, uma palavra, né, e a palavra que eu vim trazer hoje, e fica em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 17. Ela é pequenininha, mas tem um grande efeito, amém? Que diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, nós sabemos que a vida do crente é uma vida de oração. Temos que estar coberto de oração, temos que orar, né? Eu vejo assim que a oração, ela é a base que nos sustenta o crente de pé. A oração, ela é mais do que um alimento, não só para a nossa alma, mas para o nosso físico também. A gente vê várias passagens bíblicas, biblicamente falando, na Bíblia mesmo, falando Ana, a gente vê que Ana foi uma mulher que perseverou, né? Todo mundo conhece a história de Ana, e Ana sempre orando, né? Ana alcançou, através da oração, a petição dela. Vemos também Jó, né? Jó, ele passou por tanta coisa na vida dele, né? Terríveis, coisas tenebrosas mesmo, mas a Bíblia diz lá em Jó 42 que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó começou a orar pelos amigos dele. E assim nós vamos várias passagens bíblicas. Uma passagem bíblica também é sobre o rei Ezequias, né? Nós temos um exemplo do rei Ezequias também. O rei Ezequias, Deus pediu que o profeta Isaías fosse até a casa do rei Ezequias e dissesse para o rei Ezequias que ele ia morrer, que era para ele pôr a casa dele em ordem, que ele ia morrer. E assim fez o profeta Isaías, foi até lá. E quando o profeta Isaías saiu da casa do rei Ezequias, a Bíblia nos conta que o rei Ezequias, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo, e orou ao Senhor. Ele até disse para o Senhor, né, para que se o Senhor lembrava da fidelidade que ele andava na presença do Senhor. E ali ele começou a falar com o Senhor, a orar ao Senhor. E ali, a Bíblia diz que quando o profeta Isaías chegou no meio do pátio, Deus pediu que o profeta Isaías voltasse à casa do rei Ezequias. E ali Deus acrescentou mais 15 anos para o rei Ezequias, que estava com a doença de morte. Se eu não me engano, acho que era uma úlcera. Então, mas Deus disse que ele veio por causa da oração, das lágrimas dele. Que coisa linda, né? Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que coisa linda. E vou te acrescentar 15 anos a mais. Então, a gente viu o efeito da oração. Mas a oração, ela tem um processo, né, irmãos? Nós sabemos que tem um processo. Nós passamos por provações, por luta, tempestade. O próprio Jesus. Tem uma palavra que mexe muito no meu coração, muito comigo, que a Bíblia diz que Jesus, ele chamou 3 amigos dele ali, dizendo, ao pé do monte, e falou assim, Pedro, Tiago, João, chamou os 3, e o próprio Jesus desabafou com ele desabafou antes de orar. Aí Jesus, ele falou, a minha alma está abatida até a morte. E dali para lá Jesus subiu para o monte para orar. O próprio Jesus, ele orou. Então, e ali, o que eu aprendo, irmãos? Que a oração, ela é o que nos mantém de pé. Essa é a verdade. A oração, ela tem um poder muito sobrenatural na vida do crente. Na nossa vida, na vida do cristão. Ela tem um poder sobrenatural. Deus, eu acho lindo Jesus quando estava ali no barco, irmãos, estou falando assim, né, assim, pouquinho, porque tem que ser breve a palavra.
naquele barco e com os discípulos, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele deitou na polpa do barco, no travesseirinho dele, ó, dormiu. Jesus dormiu. E ali começou aquela tempestade. A tempestade, irmãos, começou uma tempestade, um vento impetuoso. Veio a ponto do barco entrar até água dentro do barco. E ali, eu acredito que aqueles rapazes que estavam ali, os discípulos que estavam ali, já tinham experiência com barco. Então, ele usou tudo quanto é recurso que eles tinham. Mas como ele viu que os recursos deles acabaram, já não dava mais jeito, eles correram e chamaram Jesus. Mestre, não te importas que nós viemos perecer? Jesus despertou e foi lá, repreendeu a tempestade. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Que coisa linda. O que eu aprendo com isso, irmãos? Jesus, muitas vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus não está ouvindo quando a gente clama a Ele. A gente dá um grito de socorro. Nós temos nosso momento. Eu tenho certeza que você tem teu momento. Você tem o teu momento de oração com Deus, aquela oração aflita. Nós temos a oração do agradecimento, mas também nós temos a oração na tempestade. Essa oração da tempestade, quando a gente aparentemente parece que não ouve a voz de Deus, é essa aí que pega o crente. É essa que pega o crente, irmãos. Por quê? Porque a pessoa ora 2 ou 3 dias só e ele para. Acha que ali, poxa, Deus já não me respondeu até agora, então não vou mais orar por isso. Aí já entra em outro tipo de oração. Não, a Bíblia diz aqui, orai sem cessar. Então nós temos que perseverar em oração. Ainda que venha tempestade, ainda